Professora Denise Reis Cardoso aqui na área e hoje vamos continuar aí os nossos estudos sobre a escola literária do romantismo. E o vídeo de hoje é para falar da segunda geração poética. Lembrando, gerações do romantismo estão todas voltadas à fase da poesia, beleza? Prosa a gente vai falar depois do romantismo em prosa. Em todo caso, o vídeo é para falar agora, né, sobre a segunda geração. Vocês vão ver que é muito fácil a gente gravar algumas palavras, assim, algumas palavras-chave, né, para ambas as gerações, para as três, né? Vocês vão ver que fica muito fácil de identificá-las, porque comentei isso no vídeo anterior, né, da primeira geração, elas são muito diferentes uma das outras. Quando eu falei lá do contexto histórico, das características gerais do romantismo, eu comentei isso também, que fica fácil de você identificar, porque os poetas tinham características muito opostas, os poemas eram opostos, os temas, alguns aspectos a gente vê que aparece de levinho, sabe? Nas três gerações, em todos os autores. Mas, assim, são coisas muito pontuais, sabe? Eu vou comentar sobre isso depois, quando a gente fazer um remake, aí, não, um remember sobre as três gerações. Hoje, vamos falar, então, da segunda geração do romantismo, beleza? E antes da gente adentrar, né, para falar da segunda geração, eu coloquei aqui, lá daquele vídeo, né, daquela aula sobre as características gerais, eu retirei então as duas características que mais aparecem das gerais, né, as duas que mais aparecem na segunda geração do romantismo, que é a evasão, o escapismo e a idealização. Então, só para a gente dar uma retomada aqui, a gente relembrar. A evasão e o escapismo tem a ver com a ideia de que, né, os poetas, eles tentavam fugir do tempo real que eles estavam vivendo e muitos deles viam essa fuga como sendo realizada através da literatura. Então, para eles, gente, escrever era uma maneira de sair do mundo real, sabe? Era uma maneira de se encontrar, né, num outro ambiente, num outro espaço e de poder ser ele mesmo, poder falar dos sentimentos dele, daquilo que ele estava sentindo. A gente sabe, né, galera, que hoje, como é que você faz isso no século XXI, né? Já comentei sobre isso. Você pega seu celularzinho, vai no cantinho da casa, coloca o foninho e fica lá de boas, né? Aqui, galera, as pessoas elas tinham outras maneiras, né? Talvez de colocar para fora esse sentimento. Uma delas, gente, era a escrita, beleza? Mas, ó, atenção. Evasão e escapismo não são termos que estão ligados diretamente a essa ideia de escrever para fugir da realidade. Não, você pode tentar viver essa outra realidade paralela que você vai criar, essa caixa de Pandora, de outra maneira, tá? Não significa que você precisa necessariamente escrever. Mas aqui na segunda geração é assim que a gente encontra essa ideia do escapismo, né? Então os autores viam na literatura uma maneira, sabe, de fugir daquilo que eles estavam vivenciando e de retomar algo que talvez eles gostariam de viver. Ou apenas descrever aquilo que eles estavam sentindo, né? Eu lembro de ter comentado isso lá nos vídeos das características e eu também sempre falo isso para os meus alunos, né? Essa ideia do sentimentalismo que aparece no romantismo, a gente tem que desligar um pouquinho desse conceito de falar de sentimentos bons e amorosos e calorosos, né? Esses sentimentos muitas vezes aparecem como sentimentos ruins, sentimentos que não são tão legais assim, né, da gente estar sentindo, porém, entretanto, todavia, sentimos, porque não somos robôs, né? E aqui na segunda geração do romantismo é onde esses sentimentos, eles vão se sobrepor, eles vão aparecer demais, sabe? Essa ideia da tristeza, da saudade e tal. Então, fugir da realidade tem tudo a ver com esse momento, porque eles não gostavam daquela realidade dele, então eles queriam fugir, eles queriam estar vivendo em outros domínios ou vivendo outra coisa. E com isso, já emenda a segunda. Se eles queriam viver outras realidades que não a deles, então eles estavam idealizando, né? Lembra que a prof comentou isso lá no vídeo, de características gerais? Idealizar é imaginar tudo perfeito, é querer algo que não existe. E aqui, né, essa perfeição, a gente sabe que a perfeição é inatingível. E aqui na segunda geração, essa perfeição era algo que estava presente, que eles queriam sentir aquilo. Lembra? Ó, fugir da realidade. Então, sim. Pô, já que eu tô fugindo da realidade, já que eu tô criando um universo paralelo aqui pra mim, entendeu? Eu vou dar uma idealizada, sim, vou criar uns negócios perfeitos, sim, vou imaginar a minha vida. Como é que eu imagino minha vida? Eu, Denise, por exemplo, imagino eu lá nas Bahamas, muito que bem, muito que feliz, né? Aqui os caras imaginavam uma outra questão.
fora, né? Não sei, de repente, algum aqui vai querer estar nas Bahamas, quem não? E aí, mas enfim, o poeta queria estar em outro lugar, onde nesse lugar ele pudesse ter a sua mulher amada próxima dele, uma mulher linda e perfeita e maravilhosa. Então ele está idealizando essa realidade, ele está sonhando com com esse outro universo, né, que ele está criando na cabeça dele. Beleza, gente? Então vamos lá, seguindo o baile. E aí a gente tem algumas características, gente, que são muito específicas dessa segunda geração. Um profundo subjetivismo. Lembra quando a prof comentou sobre isso? Essa questão da subjetividade é porque eu não posso afirmar nada, não posso medir nada. É subjetivo. Então você pode ler um poema de um desses autores e falar, caraca, mas nossa, mas tem uma hora que ele tá triste, mas depois ele parece que tá sentindo alegria, eu não sei, sabe? É isso, gente, a intenção é essa, sabe? O cara começa falando de amor, e eu amo muito, eu amo como eu amo, e depois ele odeia a mesma pessoa que ele ama, então ele fica, o que tá acontecendo? Sim, gente, é subjetivo, porque você não consegue medir, você não consegue chegar naquilo que, né, o eu lírico está transmitindo. O sentimentalismo exagerado tem a ver com até aquela ideia, gente, da idealização. Então tem um pouquinho assim, é parecido. É porque ele vai exagerar, sabe? Lembra quando eu comentei com vocês lá na nossa aula anterior? Tudo é muito no romantismo. Então esse sentimentalismo exagerado vai ser muito. Então é muita saudade, é muito sofrimento, é muita tristeza, tudo é muito, sabe? Tudo é exagerado. E com isso, essa melancolia, sentimento de tristeza, sabe? Um profundo pessimismo. Sim, gente. Ai, meu Deus. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado, né? Não sou feliz e tal. Meu Deus, que penumbra, que tristeza, que amargo no meu coração. A evasão pela morte tem a ver com a característica do escapismo, né? Porque muitos, né? Você lendo muitos poemas, fica claro esse sentimento, sabe? De querer morrer para parar de sofrer, né? Então é uma evasão, ó, é uma fuga, é ver na morte uma saída, sabe? É enxergar na morte uma solução para os problemas e ver nela uma maneira de fugir daquela realidade que ele estava vivenciando, ó. Lembra do escapismo? As emoções muito instáveis, né, que foi o que a prof comentou, amor e ódio, alegria e tristeza, entusiasmo e tédio, né? O apreço também por ambientes fúnebres, vai aparecer muito essa pegada, tipo, cemitério, ruas tortuosas e escuras. Oh, sabe, aparece demais. O cenário que é colocado no poema geralmente vai ser esse, sabe? Aquele deserto, aquela escuridão, corvos voando e uma cruz assim aleatória parada, tipo aqueles clipes dos anos 80, sabe? Alguém parado assim do nada e aquela tristeza, aquela escuridão, tudo cinza, preto e tal, tá? Esse cenário ele vai ser descrito, sabe, em alguns dos poemas. E uma das características assim mais marcantes da segunda geração, que você vai bater o olho lá no enunciado do vestibular e falar, caraca, isso aqui eu lembro daquela louca falando, é a idealização da mulher. Porque, ó, aqui, esse eu lírico, ele vai idealizar essa mulher amada, essa mulher perfeita, essa mulher, sabe, que ele nunca vai poder tê-la, que ele nunca vai ficar com ela, etc. Porque ele idealiza essa mulher. Às vezes, gente, talvez, quem sabe, não sei, né? Vai da interpretação de cada um. Essa mulher pode nem existir, mas ele tá idealizando, ele tá imaginando essa mulher maravilhosa, incrível, deusa, diva e perfeita, tá? Então ele vai idealizar essa pessoa. Isso vai aparecer em muitos dos poemas, tá? Uma outra característica que é importante lembrar, gente, que ela recebe esses dois nomes, a segunda geração, ou geração ultrarromântica ou mal do século. E o nome mal do século tem tudo a ver, gente, com aquilo que você estudou lá na história, que é a ideia de que naquele momento o Brasil estava sendo devastado aí pela doença da tuberculose, né? Então muita gente jovem estava morrendo com tuberculose, tinha essa doença, as pessoas não a conheciam, não sabiam como tratar, e as pessoas iam morrendo e era muito triste, esse sentimento tomou conta da população. Então, ó, tudo tem a ver, sabe? Tudo envolve isso. Então, esse poeta, ele vai trazer para a voz do eu lírico essa tristeza, esse amargor, esse sentimento de morte que está pairando no ar, sabe? Então, tem uma outra coisa também, que muitos escritores, eles tinham aquela vida boêmia, né? Que você já deve ter ouvido esse termo nas aulas de literatura, com os seus professores, enfim, os meus alunos, eu sei que já ouviram muito, que é a ideia do cara sair na noitada, beber com os amigos, ir lá sentar e escrever, né, e fazer literatura,
e culto, essa galera toda. E aí ele saía dali muito que bem, muito que bêbado, né, para não dizer outra palavra, e, enfim, acabava, né, ficando lá, passava a noite lá no negócio, como é que fala? Ah, ali na sarjeta, e acabava ficando doente muito fácil. E tem toda essa questão aí, tá, gente? Mas o mal do século tem a ver especialmente, né, com a tuberculose, que estava acabando, assim, né, com a população brasileira. E era muito triste. Então, isso tudo, essas mortes, etc., elas aparecem, sabe, nas vozes do eu lírico dos poemas. E, gente, o nome do autor principal é o poeta Álvares de Azevedo, sem dúvida nenhuma, o poeta brasileiro que mais deixou se envolver por esse mal do século. Inclusive, gente, Álvares de Azevedo teve tuberculose e ele foi um poeta que morreu, gente, com 21 aninhos, jovenzinho, sabe? 21 anos, muito novo, sabe? Entrou para a história da literatura brasileira, sabe? Sendo tão jovem. E sim, ele foi um dos poetas que mais deixou envolver por essa questão que trouxe aí, né, da geração ultrarromântica e do mal do século. E aqui, gente, eu coloquei um dos, tá? Gente, Álvaro de Azevedo, ele tá aí, ó, bombando nos vestibular tudo, viu? Dá uma olhadinha no seu vestibular do sonho. Tem obra do Álvaro de Azevedo, não confundam com a Luísa Azevedo, que é outro autor, eu digo isso porque eu mesma sempre confundo os nomes, Álvares e Aloísio, ambos são de Azevedo, ambos começam com A, Denise, sua louca, mas enfim, eu confundo, confesso, ó, confessei. Então cuidem para vocês não confundirem, tá? Em todo caso, gente, Álvaro de Azevedo tá aí sempre nos vestibulares, volta e meia ele tá caindo em várias bancas pelo Brasil, tá? Não são vestibulares assim, enfim, maiores ou menores, etc. Não, ele tá sempre caindo. E aqui eu coloquei um dos poemas principais, que é o Lembrança de Morrer, que eu acho que é o poema mais famoso dele. Mas enfim, dei uma olhada aí se no teu vestibular do sonho tá caindo, porque pode ser que. Aí já vou emendar uma outra informação muito importante. Eu vou ler aqui o poema Lembrança de Morrer com você. A gente vai identificar várias características do romantismo, da segunda geração e do próprio Álvaro de Azevedo. De repente, o poema que vai cair lá no teu vestibular do sonho do Álvaro de Azevedo não vai trazer essas características aqui, vai trazer outras, sabe? Que estão ali no slide anterior de características gerais da segunda geração. Então, atentem a isso, beleza? Então, eu vou ler aqui alguns trechinhos, ó. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nem uma lágrima em pálpebra demente. Então, né, a gente tá vendo assim claramente a presença da morte, ele sabe que ele vai morrer, que tá chegando a hora, e ele fala: "Não chorem por mim, galera, não quero ninguém chorando", né? E nem desfolhem na matéria impura, a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Então, ele, né, claramente diz, ele sabe que a hora dele tá chegando, que ele vai morrer, que ele sabe que ele vai parar de sofrer quando morrer, mas que ele não quer que as pessoas que ele ama, que vão ficar, sofram, né, com a morte dele. Aqui, ó, nessa estrofe, a gente tem um trechinho do amor idealizado, olha só. Como o desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só leva uma saudade, é desses tempos, que amorosa ilusão embelecia. Então, olha, ele tá falando que ele leva uma saudade, que é um amor, sabe, muito belo, que aquecia o coraçãozinho dele, mas você percebe que ele tá idealizando esse amor lindo, né, que ele leva no peito até a morte, né? Só levo uma saudade dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Então, novamente, ele traz ó, o sentimento da melancolia, da tristeza, né? Ou aparece morte de novo, tristeza. A mãe dele que cuidava dele, né? Que por minha tristeza te definhas. Tipo, por o fato de eu estar triste, a minha mãe fica doente, me vendo triste, ela também tá triste, tá todo mundo triste, tristeza, muita tristeza. Tá vendo, gente? Então, essa ideia da melancolia, do amargo, do coração, doído e sofrido aparece muito. E aí é o que a prof comentou antes. Pode ser que no teu vestibular do sonho, o poema do Álvaro de Azevedo que caia aí no seu vestibular do sonho, não seja essa pegada necessariamente do mundo de sofrimento ou da mulher idealizada. Pode ser que seja um poema inteirinho apenas idealizando, sei lá, uma vida feliz. Ou o poema todo idealizando a mulher amada, tá? Tem muitos poemas do Álvaro de Azevedo que trazem essa ideia, sabe? O lírico transmite muito a idealização da mulher que ele ama, da mulher linda que ele não pode ter nos seus braços, etc. Então, tomem cuidado com isso. Prestem atenção, né, nisso.
quando você for aí estudar o teu vestibular do sonho. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela verde que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Ou seja, ó, ele tá trazendo de novo a figura dessa mulher amada, linda. E aqui nessa estrofe a gente vê uma mulher idealizada, porque ela é inalcançável, porque, né, nunca tocou os seus lábios, né, sua face linda, né? Nunca tiveram nenhum contato físico e etc. Enfim, gente, daí segue, né? O poema ele é bem grandão, eu coloquei aqui o poema todo, tá no slide. Então, olha só, outro trecho, que também ele vai trazer essa ideia, sabe, de morte, ó. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. A floresta dos homens esquecidos, gente, é o cemitério, né? Ele está descrevendo esse ambiente, né? Ó, lembra que estava lá nas características lá do início? Nessa aula de hoje? As características do início da aula de hoje. Que seria a descrição de ambientes fúnebres, de apreço por esses ambientes e tal. Então a gente tem nesse poema os temas de morte, de melancolia profunda, subjetividade, a mulher idealizada, ok? E aqui, gente, olha só, mas deixa eu só fechar aqui o parênteses aqui do Álvares de Azevedo. Né? Enfim, gente, ó, prestem atenção porque o Álvares pode trazer essa ideia de melancolia e de subjetividade atreladas com outras questões sentimentais, tá? Como eu disse antes, a tristeza, a saudade de casa, ou enfim, a mulher que ele não pôde ter, né? Como eu disse, tem poemas que ele inteiro é sobre isso. Então prestem atenção para não confundir, tá? E aqui um outro escritor dessa geração é o Casimiro de Abreu. Esse é o poema do Casimiro mais famoso, Meus 8 Anos. Casimiro também volta e meia tá caindo nos vestibular, gente, tem que prestar atenção. E aqui para vocês entenderem como que é uma outra pegada, como é bem diferentão, sabe, do Álvares de Azevedo. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Olha, gente, então, esse poema do Casimiro de Abreu é total, o tema é saudade da infância. Então, ó, presta atenção. Ele tem a ideia de escapismo, né? Porque através do poema ele foge, ele sai da realidade que ele está e volta, né? Lá para aquela infância querida, né? Aquela coisa nostálgica, ele lembrando de quando ele era criança e tal. Então o tema do poema é tudo isso, é a saudade da infância, de uma vida que era mais ingênua, que ele era mais feliz, né? Que era uma vida simples e tal, e que assim o fazia, né? Se sentir bem e lembrar de quando ele foi criança, né, recordar do tempo da infância faz com que ele se sinta bem e fuja do presente que ele está vivendo. Então, olha como que é outra pegada lá do Álvares de Azevedo, que é morte, tristeza, solidão, morte, morte. Aqui não. Aqui é só esse subjetivismo, né? Dessa saudade, né, de quando ele era criança, e o escapismo que aparece muito, que é ele querer voltar para essa infância. Gente, essa foi a aula de hoje sobre a segunda geração do romantismo. Lembrando aí, mal do século ou ultrarromântica, né? Lembrando que os enunciados gostam de fazer a pegadinha de colocar os dois nomes, ou um deles, você tem que saber os dois. E é isso, né? Acho que fica fácil para identificar. Tem tristeza, solidão, morte, né? Morrer, fugir, sair da realidade, cemitério e tal, tristeza, mulher idealizada, perfeita, incrível, maravilhosa. Pá, segunda geração do romantismo. Percebam que ela é muito diferente da primeira, que falava de nacionalismo, índio como herói, etc. Tá vendo? Lembra quando eu disse que elas seriam bem diferentes? E é isso, gente. Obrigada para quem viu o vídeo até aqui. E um beijo e até a nossa próxima aula.